Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós estamos nesse estado lindo, rico, abençoado por Deus em nome de Jesus. O Ceará, Fortaleza, é uma das maiores cidades do Brasil. Você sabia disso? Fortaleza é uma bênção e talvez você já acordou assim, olha aqui, mas que lugar ruim, que situação complicada. Pode parar com isso em nome de Jesus. Agradeça a Deus pelo seu dia, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelo seu estado, agradeça a Deus pela sua cidade. E quando você é grato pelo Senhor, quando você agradece o Senhor, assim como o nosso Deus agradeceu os poucos pães e peixes que tinha na mão, houve a multiplicação. Eu quero multiplicação na minha vida, então seja grato. Então vamos começar essa manhã com a oração, agradecendo o Senhor por tudo que Ele está fazendo e pode ter certeza que Ele vai fazer coisas maravilhosas. Pai, nós te agradecemos. Nós glorificamos o teu santo nome nessa manhã de terça-feira. E algo lindo e poderoso vai acontecer na vida dessa pessoa, eu creio. Algo poderoso está acontecendo dentro dessa pessoa. Os milagres acontecem dentro de nós. Para eles existirem, meu Deus, nós precisamos gerar o milagre dentro de nós. E essa manhã começa linda, poderosa, cheia da paz, cheia da unção de Deus, para essa pessoa viver o melhor do Senhor. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Isso, diga obrigado, Jesus. Vamos tomar café, vamos tomar café? Eu vou até pedir para o meu amigo pastor, lá na cozinha ali, pastor, lá na cozinha, vai lá na cozinha para mim. Tem um negócio bom que eu quero dividir com o pessoal aqui. Ah, isso aqui é bom. É o queijo. Pega o queijo. Pega o queijo. Pega o queijo. Isso. Eu vou tomar café com vocês. Ó, fica aí, ó. Eles vão colocar uma imagem de um café caindo assim na xícara, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deixa aí. Olha o cheiro do café. Vamos tomar café. Aleluia. E aleluia. Olha, pessoal, isso! Olha, pessoal, olha que queijo bonito, hein? Ó, quem gosta de queijo com café? Queijo com café. Ah, glória a Deus, aleluia. Eu vou tirar um pedacinho. Eu vou deixar meu pastor aqui, meu amigo pastor Cledson, tirar um pedacinho, um negocinho. Esse daí tá grande, hein, pastor? Misericórdia, eu vou ficar engasgado. Glória a Deus, aleluia. Vamos tomar café. Já tomou café com queijo? É maravilhoso. Café com queijo é uma delícia. Viu? Vocês estão bem? Olha aqui, ó. Café com boa notícia. Só um pedacinho, me dá um pedacinho. Isso, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Pode trazer aqui a bandeja que eu pego. Eita. Glória a Deus, aleluia. Olha o queijinho. Vocês gostam? Tá bom, viu? Vamos ver o café. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tá bom e o café tá bom, tá gostoso. O seu café tá bom? Já agradeceu a Deus em nome de Jesus? Pai, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Fica aí com depoimentos das reuniões que tivemos aqui no domingo. Uma maravilha. Umas bênçãos. Cheguei daqui, vou sair daqui renovada. Espírito Santo. Amém. Foi uma bênção, fui curada da minha mão. Em nome de Jesus, vou levar essa bênção pro resto da minha vida. Amém. Maravilhosa. Muito boa. Vale a pena. Tá fazendo um ano hoje que eu tô congregando aqui na igreja. Tá feliz? Tô feliz. Maravilhosa. Valeu a pena? Com certeza, com certeza. Hoje foi uma maravilha, né? Maravilhoso. A descida do Espírito Santo sobre a vida do ser humano é gloriosa, né? E para mim foi maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dividir uma palavra com você. Vamos para a palavra de Deus? Eu tenho uma certeza que Deus vai falar contigo, tenho uma certeza que o Espírito Santo vai falar com o senhor e com a senhora. Ó, Juízes capítulo 6. A Bíblia fala no versículo 6 também, ó. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha, às vezes existe uma presença de um inimigo na vida de uma pessoa, talvez essa que está me assistindo agora, uma presença maligna ou talvez uma amizade errada, talvez uma desobediência que você sabe que Deus
Ele não quer que você faça, ele não quer que você esteja perto, e às vezes você está empobrecendo muito com amizades erradas, melhor dizendo, com pessoas que te influenciam de uma maneira negativa, com ideias fixas. Você, talvez, meu amigo, está distante de Deus, e quando há esse distanciamento, há esse empobrecimento. E quando eu falo de ser pobre, eu não falo só a parte financeira, não. O seu casamento talvez está pobre de sentimento, de respeito. A sua família está pobre de carinho, de amor. E a Bíblia fala que quando o povo de Israel clamou ao Senhor, a Bíblia diz aqui, ó, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor o profeta dos filhos de Israel. Deus mandou o socorro. Deus enviou o socorro para eles. Aqui teve um grande livramento. Enquanto tinham os medianitas, eles ficavam com medo, escondidos. A palavra de Deus diz que eles viviam muito aquém do que eles deveriam viver. Talvez é o que está acontecendo com você, meu irmão. Você está vivendo muito aquém daquilo que você deveria viver. E o nosso Deus, Ele quer que você viva a plenitude. Ele quer que você viva a totalidade das bênçãos dEle na sua vida. Abra os seus olhos em nome de Jesus. Venha buscar pela sua vida. Eu sou o pastor Isaías, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Deus me enviou há aproximadamente 3 meses para esse lugar e Deus está me usando muito. Pastor, por quê? Porque Deus tem abençoado a minha família. E nós só podemos dar aquilo que temos, em nome de Jesus. Eu sou um agraciado, eu tenho uma família linda, abençoada, e eu quero orar pela sua. Nessa quarta-feira agora, amanhã, eu vou estar em cima do altar, orando, clamando pela sua casa. Aqui está a fotografia da minha casa, da minha família. Ó. Eu vou mostrar aqui para essa câmera. Aqui está a fotografia da minha casa, da minha família. Toda a minha parentela está aqui, ó. Toda a minha família está aqui, melhor dizendo. Está aqui a minha esposa, minhas filhas. E toda quarta-feira eu estou lutando, clamando, Senhor, guarda a minha casa. Mas, pastor, a sua casa não é abençoada? A sua casa não é uma bênção? Você não tem alegria? Por que você ora? Esse é o segredo. Esse é o segredo. Deus é a referência para tudo na minha vida. Talvez você não está vivendo a totalidade das bênçãos de Deus na sua vida, porque Deus não é a referência. Talvez alguém que você segue na internet, talvez um amigo, uma mãe, não que seja algo ruim aquela pessoa ser a referência, mas Deus tem que ser a referência na tua parte financeira, na sua parte familiar, na sua empresa. O nosso Deus, Ele ensina através da palavra a respeito de tudo. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Clamar pela tua casa nessa quarta-feira, o nosso Senhor Jesus na nossa casa, o Senhor Jesus operando na sua família. Você vai receber uma cartela, essa como eu mostrei, uma cartela semelhante a essa. O Senhor Jesus foi em 12 casas, e nessas 12 casas houve transformação, cura, libertação, e é o que vai acontecer na sua casa em nome de Jesus. No verso desse cartão, você vai colocar a fotografia da sua família. Coloca a foto dos seus familiares. Clama agora o poder de Deus. Diga, Senhor, muda minha casa, muda minha família, salva minha casa. O nosso Deus, Ele quer salvar a sua casa, a sua família, o seu lar. E você tem que crer nisso, tá bom? Quarta-feira, eu quero orar por você, clamar pela tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho absoluta certeza que você vai viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Veja aí a chamada de quarta-feira e daqui a pouco eu volto. Simão, Zaqueu, Levi, Jairo, Marta e Maria. Jesus visitou a casa de todos eles, levando muita cura, salvação, transformação e restauração. Chegou a hora de Jesus entrar na sua casa e você experimentar dos milagres da fé. Quarta-feira da Sagrada Família. Jesus na minha casa. Às 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Na Rua Princesa Isabel, 1103, Fortaleza, Ceará. Na oportunidade, Pastor Isaías Lima, junto com a sua equipe de fé, estará preparado para te abençoar. Venha nesta quarta-feira participar desse grande ato de fé. Jesus na minha casa. Não perca!
Glória a Deus, é isso que vai acontecer. Eu te espero aqui na quarta-feira. Vem buscar pela sua casa, vem buscar pela sua família, vem determinar bênção no seu lar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai mandar os medianitas embora, manda tudo aquilo que não presta da tua casa embora em nome de Jesus. Você vai ficar agora com um compilado de testemunhos da nossa igreja. Olha, pessoas estão sendo abençoadas, tocadas, estão sendo prósperas, pessoas que foram libertas de dores do braço, pessoas que não conseguiam abrir a mão. Você pode colocar para mim aquele testemunho da irmã que não conseguia abrir a mão e emocionada junto com o esposo, eles dão esse relato. Ela sofreu uma queda e dessa queda quebrou todo o pulso e a mão não podia mexer. E o nosso Deus operou, em nome de Jesus. Veja aí, não só esse testemunho, mas vários outros. O que Deus fez, serva de? Qual o seu nome? É Rogéria. Oi, pastor. Rogéria, o que Deus fez? Há uns anos eu levei uma queda, quebrei meu punho, fiz uma cirurgia. Eu não conseguia fechar a minha mão. Não conseguia, deixa eu ver, Rogéria. Eu não conseguia fechar assim, pastor. Você não conseguia fazer isso, não? Aí do seu lado, quem é esse que está do seu lado? Marido. É verdade, servo de Deus? Fala qual o teu nome, fala o seu nome. Expedito. É o quê? Expedito. Ô, Expedito, você está emocionado também vendo a esposa curada? Ela não fazia isso não, Expedito? Não. Há quanto tempo? Ela quebrou o punho e ficou exposto o osso e ela teve que colocar pino. E agora? Não fechava a mão e agora, ó. Vamos aplaudir Jesus! Agora Está emocionada? sim, agora sim. O que Deus fez aí? Curou meu braço, meu cotovelo. Eu quebrei o meu cotovelo há 4 meses. Vai fazer Sim. agora 5. Eu não fazia isso aqui. Eu fiquei o tempo todo orando assim, ó. E ela não fazia isso? Não. Ô, Jesus, olha que lindo, pessoal. Eu fiquei muito emocionado, primeiramente, quando o senhor falou quem sente sede. Há 18 anos atrás, eu precisei fazer um transplante de rim, mas eu fiquei 9 anos em hemodiálise. Sim. E eu senti sede por 9 meses, que eu só podia tomar 20 ml de água. Durante os 24 horas do dia, eu sentia sede. Isso me emocionou muito. Há umas semanas atrás, eu precisei ficar internado, até falei com o senhor. Sim. Eu tive uma erisipela na perna, que está o meu rim transplantado. Eu fiz o tratamento, mas eu senti de continuar a oração e pedir para Deus para me curar. Ontem eu fiz uma caminhada de 1 hora, minha perna não inchou, não ficou vermelha, totalmente curada, graças a Deus. Aleluia! Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Glória a Deus, você viu milagres que o nosso Deus ele faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre lá de ser. O nosso Deus ele faz milagre na vida de quem crê. Você é uma pessoa abençoada por Deus, só está assistindo esse programa. Por quê? Esse programa é um programa de boas notícias. É para você começar o seu dia bem. É para começar o seu dia para cima, alegre. Nada de tristeza, desânimo, pastor. Olha, não, para. Para de contar miséria e derrota. Você é melhor do que isso. E você tem que começar a gerar a bênção de Deus. Eu falei isso até na hora da oração. E eu quero te ensinar algo aqui em nome de Jesus. O quê? Você começa a gerar dentro de você coisas boas. Pastor, claro. Começa a gerar, porque tudo hoje que existe, eu vou pegar aqui o meu celular, hoje um celular desse existe porque ele saiu de dentro de alguém, da mente de alguém. E aquela pessoa achou que era possível mesmo construir um celular como esse que está aqui na minha mão. E hoje existe. Você e você está onde está, você tem o que tem, você é o que é, porque você acreditou que seria. Então eu falo agora com você que deixou de acreditar. Você que deixou de acreditar, volte a sonhar, volte a acreditar. A palavra de Deus, meu irmão, tem várias promessas para você. Vem nessa quarta-feira agora, não só nós vamos estar orando pela sua família, mas vamos buscar o Espírito Santo. Quantas pessoas estão vazias do Espírito Santo? Vem buscar o Espírito Santo nessa quarta-feira. Nós vamos fazer um clamor, vamos buscar a presença de Deus e vai ser lindo. Você que está afastado, você que está distante da presença de Deus, você que há muito tempo, olha pastor, há muito tempo eu não vou para a igreja.
eu estou afastado. Olha o povo buscando a presença de Deus. Vou mostrar para vocês. As pessoas orando, buscando, clamando, se envolvendo com o Espírito Santo de Deus. Só falta você. Venha e participe de uma das nossas reuniões. Venha. Nessa quarta-feira, eu vou estar às 7 da manhã. Eu vou ministrar todas as reuniões. 7 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, às 3 horas da tarde. E também às 19 horas, em nome de Jesus. Você vai ficar agora com a novela da vida real. Quando foi no dia 29 de abril de 2022, levantou um vergão no meu braço. Um vergão na corrente sanguínea. Comecei com a medicação, passou uma semana e nada. Começou a abrir, criar os caroços. Bem grandes, bem ressaltados, assim, principalmente no antebraço. Cada mancha foi onde saiu a bolha, onde saiu os caroços depois que estourou. Com ferida. Quando estourou aquela linha, que era tipo uma espinha, eles conseguiram definir que era esporotricose humana. A esporotricose humana é uma micose subcutânea que surge quando um fungo entra no organismo por meio de uma ferida na pele. A lesão também pode afetar os ossos e articulações, manifestando-se através de inchaço e dor aos movimentos, como no caso de Sônia, que logo começa a sofrer com dores no braço afetado. Tomava às 8 da manhã e lá pelo meio-dia, 1h da tarde, eu tinha que tomar um outro remédio. Tava subindo até aqui, não tinha parado. Cada vez aparecia um caroço diferente. Todos os caroços que apareceu, todos eles abriram. Trazia bastante desconforto, trazia bastante dor. Eu usava gases em cima para não colar na roupa. Com a medicação, ela se abriu. Primeiro era um caroço, parecia que tinha uma água, uma bola. Feio de ver aquilo e eu não conseguia levantar esse braço. Andava aí nos louvores para ela escutar. E nós determinamos que aquele mal iria sair, iria cair por terra em nome de Jesus. Fisicamente eu não estava bem, mas eu estava firme na fé. Vai secar isso aqui, vai sucumbir esse mal, ele não vai permanecer. Em casa, a volta da Vitória era sempre. Acordava de madrugada com dor, remedinho, TV no Canal 4 e a volta da Vitória. Além da dor causada pelas feridas, Sônia já não consegue levantar o braço esquerdo, mas ela não desanima na fé e segue determinando a cura. Até que no mês de agosto, ela participa de uma reunião com um missionário em Porto Alegre. E lá, a obra começa. Teve momentos que ele orou e disse, você que tem problemas de circulação, que daí eu peguei e disse, poxa, não deixa de ser um problema de circulação, né? No sangue. E na hora que eu dei as voltas da Vitória, eu senti uma coisa quente, um calor no braço, neste braço. E Deus foi operando milagre depois dessa oração, né? E aí aquela secreção começou a sair, depois daquele culto. E a partir dali ela conseguia movimentar o braço, fazer as coisas dela. Consultei com um dermatologista. Aí ele olhou meu braço, olhou meus exames, tu tá curado. Ela não precisou seguir com o tratamento até o fim, pois o médico dos médicos, Jesus, já havia realizado a cura completa em seu braço. Começou a secar tudo. Olha como é que tá meu braço. A minha fé tá me curando, Deus tá me curando. Hoje ela é outra pessoa, né? O braço dela tá bom, tá bem, consegue fazer todo o movimento, trabalha, tudo. Não tenho nada na minha corrente sanguínea. Sônia já era patrocinadora da obra do Senhor e, após vencer mais essa batalha, ela testifica a grandeza do amor e do cuidado de Deus nos detalhes. Eu estava deitada na cama e meu gatinho estava deitado ruinzinho, né? E daqui a pouco, assim, eu passando a mão nele, e daqui a pouco os pastores já iam assim, tu que tá aí, teu bichinho, eu vou te dizer, Deus gosta dos animais. Assim como tu gosta, Deus gosta. E o teu bichinho vai ser curado. O meu bichinho, ele tava com um problema que ele não fazia cocô. E no dia seguinte, era uma sujeirada pela casa toda. E aí, daquele dia em diante, eu vou ser patrocinadora. E comecei a patrocinar o meu bichinho. Deus cuida dos detalhes. Ele curou eu e curou todos na minha casa. Glória a Deus. E para mais informações, vocês vão colocar aqui na tela o telefone, 986757493, esse é o telefone do nosso WhatsApp, eu vou atender. Diga bom dia, pastor, eu estou ao vivo nesse programa. Anota aí,
757493, tá bom? Também nos acompanhe nas redes sociais, é isso mesmo. Pastor Isaías Lima, nas redes sociais agora do YouTube, também no Facebook. Coloca aí também em nome de Jesus o Instagram. Acompanha a gente, em nome de Jesus. Nós estamos ali pregando e falando do amor de Deus e vai ser lindo te receber. Amanhã eu te espero aqui em nome de Jesus Cristo, em uma dessas 5 reuniões. E o endereço é muito fácil, é Rua Princesa Isabel, 1103. Tem gente que não tem ideia onde fica a nossa igreja. É muito fácil, em nome de Jesus. É aqui no centro de Fortaleza, Rua Princesa Isabel, 1103. Vem com a sua casa. A nossa igreja, vou mostrar para vocês, ó. A nossa igreja é climatizada. A nossa igreja, eles vão colocar aqui, em nome de... é climatizada. Olha o povo buscando a Deus, o povo se envolvendo com a presença do Senhor. A nossa igreja tem um estacionamento para você colocar o seu carro. Olha lá, em nome de Jesus. Tem escolinha para você colocar as suas crianças. Olha, isso. As suas crianças vão estar buscando, adorando a Deus. É maravilhoso, pessoal. Vem, é muito bom estar na casa do Senhor Jesus. Eu espero você em nome de Jesus Cristo. Ó, você vai ficar com Semeando Fé e daqui a pouco eu volto. Oh, meus irmãos, tem tanta revelação na Bíblia. Eu louvo a Deus por aquilo que ele falava com o rei Davi. Se você me perguntar quem o senhor gostaria de encontrar no céu, primeiro Jesus, né? E depois, eu não sei, mas acho que eu pedi assim, Jesus, tá para o senhor me dar o endereço da casa de Davi aí, que eu quero encontrar o Davi. Eu quero dar um abraço nele, porque já me ajudou tanto. Às vezes nós estamos sem saber o que fazer, estamos numas trevas. Mas nem as trevas nos escondem de Deus. Deus está vendo a gente. E você tendo uma palavra que você aprendeu na Bíblia, você está vendo Deus também. Olha, mas assim diz Davi, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Não importa. Você está com Deus, não importa o que aconteça com você, a ameaça que lhe fazem, sorria. Eu com Deus eu venço, eu vou ser uma bênção. Veja essa pessoa que foi uma bênção e quer contar para nós aí. Está escutando nesse ouvido, agora escutei. Ué, já há muito tempo você não estava escutando dele? Uhum. Cadê a mamãe? Tá aí? Aqui. Como é que é, mãe? Ela não ouviu do ouvido. Há mais ou menos uns 4 anos. Uns 4 anos que ela não ouvia? Nada, nada? Nada. Só do outro? Só do outro. Já fez o teste agora? Já. Qual o ouvido que era ruim? Esse você ouvia? Então tapa bem esse aqui. Tapa assim, põe o dedinho aqui e tapa. Ai. Ai, ela. Uhum. Ai, que bonito. E aí, mãe? Você viu? Ela não está ouvindo o seu ouvido. Deus te abençoe, tá? Amém, amém. Agora nós vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai, queremos ser uma bênção. Deus, nem as trevas nos escondem de ti. Trevas e luz para ti são a mesma coisa. Deus, não importa se chove ou faça sol, se tem seca ou se tem prosperidade. O Senhor nos guia, nos fortalece, nos protege e nos usa. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Seja abençoado. Glória a Deus, aleluia! Missionário R.R. Soares, um dos maiores pregadores do mundo, isso mesmo. Ele trouxe agora uma palavra para o seu coração. Você viu que coisa maravilhosa? É a palavra de Deus, está aí, semeada no seu coração em nome de Jesus Cristo. O missionário veio aqui em Fortaleza na semana passada e foi lindo o que o nosso Deus fez. Na semana passada houve milagres, transformações. Você vai ficar agora com os milagres que aconteceram aqui na visita do missionário em Fortaleza. Olha para mim, quem crê em Jesus, que orou agora e ele levou seu mal, vai levantar as 2 mãos para os céus assim. Fala, Jesus, muito obrigado. Olha para mim, faz 4 vezes isso, até o chão. Faz mesmo. Faz, que Deus está curando agora. Esse aqui já fez umas 6 vezes. E aí, passou a dor? Passou.
Ó, você viu que ele estava até chorando, né? Anda aqui agora sozinho, pode andar. E passo, vai alargando o passo. Quanto mais o senhor abrir o passo, mais Deus está dando para o senhor. Olha Deus operando aí, pessoal. Olha só. Volta para cá. Volta para cá. Ensaia uma corridinha agora. Isso, vai correndo. Olha aí, pessoal. Quem não podia andar. Oh, glória a Deus. Senhora, agora avó, dos 90. 90 anos. Vou fazer ainda. Eu nasci em 1935, no dia 12 de outubro. Então, só está com 90. Vai chegar agora em outubro. Cadê? Só já baixou até o chão? Eu tomo remédio para pressão, mas eu não sinto outra coisa. Só Abaixa agora, avó. Abaixa, avó. Dobra aí. Até o chão. Levanta. Levanta. De novo, vó. Deus está curando. Amém. Olha para mim. Volta para cá. Volta para cá. Como é que você está agora, vó? Como é que a senhora está? Está melhor, vai melhorar mais. Vai andando mais rápido. Não põe a mão aqui não, só não precisa pôr a mão mais não. Não põe a mão, chega para lá, vó. Vai andando, vai andando, vai andando. Isso, dá uma corridinha pequena, dá uma corridinha pequena. Isso, olha só a avó correndo aí. Olha a avó correndo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E agora, diga para mim, melhorou mais? Melhorei. Melhorou. Vai mais um pouquinho agora, vamos correr mais um pouquinho. Primeiro só vai andar mais passo, mais largo agora. Só está com pressa, vai andando rápido, vai andando rápido. O ônibus vai sair, só tem que pegar o ônibus, vai saindo. Isso, vai andando rápido. Agora dá uma corridinha agora, dá uma corridinha. Isso, olha a avó correndo. Leva lá para o jornalista lá. Ó, tem que ser rápido, irmão. O que melhorou no senhor? Um pouco, né? Então, põe o andador do lado aí. Esse passou do lado, ele carrega o senhor no colo. Ó. Ele é muito forte. Ó. Ele é tão forte que o cabelo dele começou até a cair, de tanta força que ele tem na cabeça. Vem andando, vem andando, vem andando. Fica com medo, não. Vem andando, vem andando. Isso, estou gostando. O senhor está até levantando o pé. Sem pôr aqui, sem pôr a mão aqui. Sem pôr a mão. O senhor não vai cair. Levanta o corpo. Cria coragem. Vai, o senhor é até bonito. Vai andando assim, vai andando. Cria coragem. Isso. Deus está abençoando, irmão. O senhor disse que não podia deixar o andador por nada. Quanto tempo o senhor anda de andador? Muito tempo. Agora o senhor deixou ele. Está conseguindo? Está conseguindo. Então melhorou. Em nome de Jesus. Melhorou? Está melhor. Está melhor, irmão. Tá. Agora vamos voltar para lá. Aqui é proibido pôr a mão, porque a mão aqui é negar a fé. Vai andando depressa agora. Quero ver o senhor andando mais depressa agora. O irmão está atrás, o irmão está atrás. Não tenha medo. Se eu for cair, antes de cair, já levantou o senhor. Ele é forte. Vai andando mais rápido, mais rápido, mais rápido. Mais rápido, mais rápido. Tira a mão da coxa. Vai andando mais rápido. Isso. O senhor está bonito. Levanta o joelho assim, levanta. Aí, olha que coisa linda. Em nome de Jesus. Está melhor? Vamos dar mais uma andadinha para cá agora. Agora eu quero ver o senhor dar uma corridinha bem pequena, mas eu quero ver. É assim, ó, trotando mesmo assim, ó. Não, isso. Não, curvado é pior, só tem que levantar a cabeça. É assim que anda. Se eu não levantar a cabeça, eu tropeço. Eu quero andar. Isso, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Te animas também. Como é que é essa música? Deus não sente alegria para quem não vai bem. É que somente de ninguém. Como é que é o nome do senhor? José Célio. José, vira aí, José. Você é igual o Zé do Egito agora. Você está saindo da escravidão. Vai ser primeiro-ministro do Ceará. Vamos lá. Levanta a cabeça e vai. Isso, Zé. Vai assim, vai assim. Tira a mão da coxa. A gente não pode usar muleta nenhuma, pessoal. Tem que desse jeito. Senão não melhora. Cada dia é pior. Isso. Amanhã só tem que fazer isso na sua casa. Pede o parente lá bem com você. Atrás, porque às vezes você pode tropeçar, ele segura. Não pode ficar sem ninguém andar. Aqui eu estou com 2 pastores aqui, mas um é o Tarzan aqui.
Ele é tão forte, o cabelo dele está até caindo, pessoal, de tanta força. Vai lá falar com o jornalista lá. Glória a Deus, você viu aí quantas bênçãos o nosso Senhor Jesus operou aqui e vai operar na sua vida. Então amanhã conta comigo. Em nome de Jesus eu quero te atender, tá bom? Quando você chegar na igreja, eu termino a reunião, eu fico ali pronto para atender as pessoas que querem conversar, que querem receber uma oração em nome de Jesus Cristo. Nessa quarta-feira eu vou estar à disposição. Tem dia que não tem como ficar, porque tem gravação, tem outros afazeres. Mas nessa quarta-feira eu vou ficar ali pronto para atender você. Às 7 da manhã, 9, meio-dia, às 3 horas e também às 19 horas aqui na rua Princesa Isabel, 1103, tá? Vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus, para o nosso dia ser maravilhoso. Pai, eu abençoo agora a família dessas pessoas que me assistem. Essa pessoa que está assistindo agora do trabalho dela, que já ligou a TV, está esperando, meu Pai, aquele dia abençoado no seu comércio. Que o Espírito Santo te abençoe abundantemente. Traga paz e alegria, força e sabedoria, em nome de Jesus. É o que eu determino, a sua casa, o seu lar, a sua empresa, o seu trabalho. Hoje vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deixe de confusão, de briga. Isso não tem que ter na sua vida, não, em nome de Jesus. E está protegido, guardado. Nenhum mal pode entrar em nome de Jesus. Vamos lá, vamos dar continuidade a essa programação maravilhosa. E agora eu chamo a sua atenção para participar um pouquinho de uma mensagem que eu ministrei nesse altar. E eu tenho certeza que vai falar contigo. Com que você tenha capacidade de agir e exercer direitos espirituais. O Espírito Santo, ele te dá capacidade para você exigir, exercer direitos na sua vida. Entenda o seguinte, a Bíblia, você já viu na Bíblia falando que nós somos o vaso na mão de quem? Quem já viu? Você precisa do Espírito Santo. Vou te explicar. Eu até já expliquei aqui. Na escola, hoje não tem muito isso, não. Quem já participou da escola, quando a professora entregava argila para você fazer um vasinho e colocar, você fazer o seu vasinho? Quem já fez? Esses tempos agora, acho que eu já fiz. Eu lembro que a minha professora entregava argila e ela falou assim, vai lá, filho, você vai agora fazer o seu vasinho. Aí ela, agora você tem que amassar. Aí eu amassava. Ó, não é só... Pastor, quero ser um vaso de honra. Não é não, você passa por um processo. Aí eu estava lembrando disso esses dias. Aí você pega aquela massa e bate e vai, né? Parece pão sovado, né? Vai sovando, vai apertando, vai. Daqui a pouco a professora agora estica a massa. Aí ela, com o auxílio da professora, com o auxílio dela, ela ficava perto, ela assim, ó, eu vou cortar agora a sua massa com um estiletezinho. Aí eu falei, professora, para que isso? Não, eu tenho que fazer isso aqui. Ela cortava a massa. Olha só o processo. Você acha que esse vaso de honra é de um dia para o outro? Às vezes você é o quê? Cortado. Aí ela cortava assim, estou lembrando do processo. Aí eu perguntei para professora, por que isso? Não, eu tenho que passar isso aqui, o cortinho, que se tiver uma pedra, que às vezes na massa, na argila, ficam as pedras assim... invisíveis. Ela fica imperceptível, melhor dizendo. Não é invisível, imperceptível. Elas são transparentes. E nós temos que tirar essas pedrinhas. Por quê, professora? Porque na hora de colocar no forno, é forno, não é isso? Na hora de colocar no forno, se tiver essa pedrinha dentro da massa, ela vai explodir. Plum! E vai quebrar, e vai acabar com todo o trabalho. Às vezes você está nesse processo, por isso que você precisa do Espírito Santo de Deus. Às vezes a palavra de Deus vai cortando e vai tirando as pedrinhas que aos olhos nus a gente não consegue o quê? Ver. E olha, quem não tiver o Espírito Santo não aguenta não. Aí depois de tirar a pedrinha, ela amassava de novo. Colocava um pouco de água e amassava. Aí levava lá para a roda, sim ou não? Coloca na roda um aparelho que vai pisando aqui e vai o quê? E aí vai moldando o vaso, até pronto.
Tem vasos que servem para planta, outro para água, outro para outras funções, mas cada um sempre vai ser útil na mão do Senhor. E a Bíblia fala, e quando você vai moldando o vaso, acabou, foi, já moldou, já era. Já era? Tem que fazer o que agora? Tem que ir para o fogo. Aí vem o batismo do fogo, e você precisa do Espírito Santo, senão você não aguenta. Aí aquele vaso vai para dentro do forno, no fogo. Aquele vaso, agora que era barro, vai mudar as moléculas. Nunca mais vai ser igual. Quem entendeu, diga amém. Nunca mais vai voltar a ser barro. Tem uma canção que nós cantamos assim, ó. Quebra minha vida e me faça... Eu quero ser... É lindo, esse louvor é lindo. Mas só que você só é quebrado enquanto você é barro. Depois que passa pelo fogo, se quebrar, só dá para colar. Mas você nunca vai ser o mesmo de antes. Estão compreendendo, sim ou não? Pastor, mas se quebrar um vaso, e moer ele todo, e virar pó, e jogar água, ele não volta não? Não tem como. Porque mudou as moléculas, você agora é cerâmica. Há um processo, o fogo muda. Você tem que passar por esse processo, espiritualmente falando. E sem o Espírito Santo você não consegue permanecer. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu estou brincando aqui? Não. Estou não. Estou falando algo sério. Estou falando algo sério, pessoal. E às vezes as pessoas não conseguem permanecer. Quando passa pelo fogo, não fica firme na fé. Só que se você é uma pessoa que busca Deus, no capítulo 2, aleluia, no capítulo 2 começa o mover do Espírito Santo, Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, aleluia. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Não é que entrou um vento, é como de um vento, parecido. O som era como de um vento. Estão compreendendo, sim ou não? A Bíblia vai falar também como de um fogo. Então não é que teve fogo na cabeça das pessoas, de jeito nenhum. A Bíblia fala assim, ó, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo. Eles falavam como fogo, né? As quais pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo veio. E a Bíblia fala no 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Se Deus permitir, eu vou falar sobre essas duas línguas, tá bom? No domingo que vem. Porque tem línguas estranhas e também eles falavam em outras línguas também. Quem entendeu, diga amém. Às vezes a pessoa fala, pastor, mas falar em línguas estranhas, é por isso que eu tenho esse trava, não é falar em outras línguas? Também, o Espírito Santo. A Bíblia fala que quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. E é uma língua que você não entende. Às vezes muitos falam, tem outros que interpretam a língua estranha, tem outros que falam sem saber, mas é para a sua própria edificação. E existe a manifestação do Espírito Santo que faz você falar em outras línguas, outros idiomas. Quem entendeu, diga amém. Aconteceu uma vez com um missionário, comigo nunca aconteceu, se aconteceu, eu não sabia nem que língua que eu estava falando. Mas eu já falei no Espírito Santo, já com a ação do Espírito Santo na minha vida, eu já falei de uma maneira muito esquisita, que eu nunca vi na minha vida. Nunca falei palavras que eu comecei a falar e não controlava a maneira de falar. E eu falava assim, meu Deus, você deve ser outra língua. Como missionário aconteceu uma vez, ele falando em línguas, e aí o cidadão parou e falou assim, vem cá, você é do meu país? Que país? Não, eu sou de tal país, eu não vou lembrar aqui agora. O missionário falou isso, está no Show da Fé.
Não, desculpa, não sou do seu país, não, e nem sei falar sua língua. Não, você estava falando agora. A língua de origem do meu país. Foi a manifestação do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Aconteceu com um pastor, numa igreja, onde tinha pessoas, não vou lembrar o país, tinha pessoas morando em cima da igreja. Era um prédio alugado, e em cima da igreja tinha um pessoal, né, lá do Oriente Médio. E aí o pastor estava pregando, daqui a pouco foi buscar o Espírito Santo de Deus, e o pastor começou a falar em línguas. Falar em línguas no microfone, falar em línguas. Tinha uma moça que começou a chorar e desceu. Terminou o culto, estava a mulher, uma senhora e essa moça, na porta da igreja, querendo falar com o pastor que tinha falado em línguas. Aí quando terminou o culto, ela chorava copiosamente, chegou no pastor e falou assim: vem cá, o senhor estava falando na vida dela todinha aí, por que o senhor falou ainda na nossa língua? O pastor, eu falei? Falou. O senhor falou que ela não poderia ficar no pecado mais, que ela tinha que... E começou a falar coisas da vida particular dela. E ela está aqui chorando copiosamente e pedindo perdão a Deus. O Espírito Santo, ele faz isso. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito Santo faz isso, mas o Espírito Santo, ele age na nossa vida, pessoal, principalmente para ser testemunhas e também para profetizar. No versículo 14, nós lemos, e o versículo 18, olha o que a Bíblia fala, ó. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem está bem, diga amém. Amém? Deixa eu pegar aqui, versículo 14 agora, do capítulo 2. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja o que, pessoal? Seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, porque todo mundo estava falando que eles estavam embriagados por causa do Espírito Santo, né? Como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã, pessoal, não tem como não. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha o que foi dito pelo profeta Joel, pessoal. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, o que, pessoal? Deus tem disposição para derramar o espírito dele sobre toda a carne. Então por que você não foi batizado ainda, meu irmão? Olha para o pastor. Porque o Espírito Santo não desceu sobre a tua vida ainda. Um renovo agora. Olha, quando a gente fala do Espírito Santo é notório. Tem gente que gosta, outros não, viu? É diferente quando você prega sobre promessas, sobre as bênçãos de Deus na vida das pessoas. Mas é notório, desculpa pessoal, o descaso na vida de alguns. Sabe, a pessoa não dá a verdadeira importância. É por isso que as coisas não acontecem na sua vida. Eu estou aqui impressionado. Mas eu estou impressionado com a falta de interesse, não é de todos, mas de alguns, com o assunto Espírito Santo. E Deus está me incomodando. Você vai pregar mais. Você vai pregar mais. Conversa e conversa para cá e conversa para lá, e uma distração. É impressionante. Eu não estou entendendo. Pessoal, que coisa é essa? Está repreendido. Está amarrado. Está aí a resposta para muita coisa dentro dessa igreja. Deus, olha, eu vou falar para vocês aqui. Deus está me mostrando nessa reunião muita coisa dentro da igreja. Mas obrigado, Jesus, você tem me mostrado. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque Ele está me mostrando o que eu devo fazer aqui. Obrigado, Jesus. Eu agradeço o Senhor demais. Olha que a Bíblia fala aqui, ó. Olha só. Do que deu Espírito e derramarei sobre toda
E os vossos filhos, olha o que Deus tem agora para a tua família, ó. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, aleluia. E os vossos jovens terão visões, glória a Deus. E os vossos velhos sonharão sonhos. Tem gente que chegou na idade e fala assim: pastor, olha, para mim acabou, pastor. Agora é só esperar o dia da morte, entrar dentro do caixão e já era. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela vai continuar sonhando. Um dos sinais do Espírito Santo na vida de alguém é porque o pessoal não olha para a idade. Ah, pastor, eu já passei dos 70, dos 80, dos 90. Meu irmão, quem tem o Espírito Santo não para de sonhar. Sempre tem expectativa de coisas maravilhosas, em nome de Jesus. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos. Cadê os servos do Senhor e as servas do Senhor? Aleluia! Servem minhas servas naqueles dias e profetizarão. O Espírito Santo quer morar em você, que na hora que você abrir a sua boca e falar algo, vai ser uma profecia e Deus vai ter compromisso com a palavra dos santos dele. Ele vai falar através da sua boca. Está faltando Espírito Santo na igreja. Está faltando Espírito Santo e não é só ficar cantando, não, pessoal. É buscando o Espírito Santo. Tem que ser cheio da presença de Deus. Fica a igreja só cantando, só emoção e sem Espírito Santo nenhum, sem a manifestação de Deus. Oi, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Você precisa ser sedento. Isaías 44, versículo 3. O Espírito Santo só se manifesta assim, ó. Coloca aí, amigo. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, o teu futuro, viu, pessoal? Sua família. Diz assim, a tua posteridade é a minha bênção sobre os teus descendentes. Às vezes a tua família não se converteu, porque você só batizou nas águas e não batizou no Espírito Santo. E está travando a transformação da tua casa, porque você não é sedento. Quem já passou sede aqui? Quem já passou sede? Você tem que começar a ser sedento, assim como, lembra daquela sede que você passou? Você queria um copo com água? Você tem que desejar o Espírito Santo. Até mais do que isso. Quem já passou sede, você tem que entender que o Espírito Santo é a mesma coisa. Você tem que desejar o Espírito Santo. Está vazio. Está vazio. Você fala de Deus, mas não sai poder, não sai unção. Com o Espírito Santo, meu irmão, você pode ler um versículo, você pode falar algo, só assim, Deus é contigo. O Espírito Santo potencializa isso no coração de alguém e aquela pessoa ela é tremendamente tocada pelo poder de Deus, não porque você falou, porque você é cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, meu irmão, até a tua presença calma um lugar. Porque é aquilo que habita em você, a sua sombra cura, assim como aconteceu com Pedro. A tua veste se torna consagrada. Só de tocar, meu irmão, a tua veste em alguém, se alguém tocar em você, abençoado, é necessário o Espírito Santo na igreja. E muitos estão nem aí. Ah, não fui batizado com isso, nem sei o que é. Até hoje eu estou vivo, então não necessito, não preciso. Não faz isso não, irmão. Acorda, o Espírito Santo tem que queimar em você. Você tem que desejar o Espírito Santo. Eu quero, eu preciso, eu necessito. Vem. Ontem eu estava no escritório. Às vezes as minhas filhas chegavam. Oi, papai. Eu falei, oi, filha, como é que tá? Não, só vim ver o senhor. Aí vinha, Manuela vinha, me deu um beijo. Falei, obrigado, Espírito Santo. Ela saiu e voltei a buscar. Vem, Senhor, vem, Espírito. Eu não preciso gritar. Não é para gritar. É para mostrar a necessidade que você tem dele.
Aí volta e busca, meu irmão, e adora. Estão compreendendo, sim ou não? O Espírito Santo não te ensina a ser estúpido, ignorante. Te ensina a ser equilibrado, você precisa. Eu estava falando, pregando nessa sexta-feira, sobre os indignados. Falei de Uzias, que foi queimar incenso. Tem gente que sem o Espírito Santo quer queimar incenso no altar. Sabe o que é queimar incenso? É pregar, é cantar, quer subir no altar, quer fazer. O Uzias queria só aparecer, mas ele não tinha o Espírito Santo. E sai uma lepra na testa dele, pessoal. Às vezes a gente fala para o irmão, irmão, você não pode cantar ainda não. Ó, você não pode pregar. E fica nervoso, chateado. Então vou para outra igreja. Ah, porque na igreja ninguém apoia. Ah, pastor, coloca meu filho para fazer alguma coisa na igreja, que assim ele vai interter a cabeça dele, aí ele vai pegar firme na igreja. Não é igreja, pelo amor de Deus, abre teu entendimento. Ele tem que se converter. Quando você vem para a igreja, claro que é muito bom fazer alguma coisa dentro da igreja, mas você vem para ouvir a palavra. O que mais chama a tua atenção é o quê? É ouvir a palavra, é ter comunhão com Deus, é ser tocado pelo Espírito Santo, é ser dirigido pelo Espírito Santo. Tem gente que acha, ó, se eu não fizer nada nessa igreja, eu vou para outra, porque eu tenho que ser usado, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Você é maravilhoso. Realmente é. Sem o Espírito Santo, meu irmão, você vai decepcionar não só o Espírito Santo, mas as pessoas que estão em volta. A gente precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Para ser obreiro nessa igreja tem que ser cheio do Espírito Santo. Obreiro, a primeira coisa que eu pergunto para levantar o obreiro tem que ser, você tem o Espírito Santo? Ah, eu tenho. Então, peraí, fica aí. Ah, mas eu quero levantar agora. Não, peraí, deixa eu ver se você tem os frutos do Espírito Santo. Porque não é só falar, tem que ter o quê? Os frutos do Espírito Santo. Gente, os frutos não, o fruto. Estou errando. É o fruto, não é os frutos, é o fruto. Pastor, é o fruto sim, é um fruto só. É que nem a mexerica. Quem gosta de mexerica? É uma fruta com vários o quê? Gomos. Entendeu ou não? É o fruto do Espírito Santo. A gente, de vez em quando nós falamos errado. Então tem que ter muito cuidado em nome de Jesus. Ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Continua, por favor, já que você colocou. Contra essas coisas não há o quê? É só ter o Espírito Santo, em nome de Jesus. A verdade, porque muitos não conseguem permanecer. Tiago capítulo 4, versículo 8. É isso aqui, ó, tem que tirar da vida da pessoa. Coloca aí, por favor. Tiago 4, versículo 8. O que a Bíblia fala, pessoal? Lê com o pastor. Chegai-vos a Deus. Se aproxima. Deus, Ele quer que você se aproxima dEle. E Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Olha só, olha para o pastor. Deus, Ele quer lavar, limpar a sua mão. Ele não quer que você permaneça no pecado. Pecou. Pede perdão a Deus em nome de Jesus. E vós de duplo ânimo, purificai o que, pessoal? O que é de duplo ânimo? Uma hora está firme, outra hora não está. Uma hora está na igreja, outra hora está pensando em prostituição, em coisa errada. Aí fica banalizando. Você não é batizado no Espírito Santo. Se achegai, olha o que nosso Deus está falando. Se aproxima de mim, porque a minha influência sobre a tua vida vai limpar você de todos os males e vai fazer você ser uma bênção em nome de Jesus. Eu vou orar já, pessoal, já vou orar com vocês. Efésios capítulo 5, versículo 14, o nosso Deus também nos dá um alerta. Pelo que diz, lê com o pastor, 1, 2, 3. Não, aí não despertou não, senão o irmão que está do lado, que está dormindo, não vai acordar, eu preciso que você me ajude. 1, 2, 3. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Desperta tu que está dormindo aí. Vem para a igreja e dorme na igreja. Deus me livre. Está amarrado. Dorme espiritualmente. Dorme espiritualmente. É uma pessoa que espiritualmente dorme. Não sei, ninguém olha para mim. E a sua vida espiritual é baseada em depender dos outros. Você sempre depende de alguém, da atenção de alguém, da aprovação de alguém. Esquece isso, pelo amor de Deus. Busque o Espírito Santo de coração. Você vai ser cheio, renovado, transformado. Isaías 40, versículo 3. E o Espírito Santo, como eu disse, ele renova as suas forças. Isso aqui eu preciso ler. Vamos ler juntos em nome de Jesus. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitarei no ermo vereda a nosso Deus. Diga amém. Versículo 31. Coloca lá o versículo 31 agora. Mas os que esperam no Senhor. Vamos de novo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E subirão com asas como águias. E correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Essa aqui, pessoal, é uma das coisas que o Espírito Santo nos dá. Ele te dá uma resistência. Ele te dá uma força. Ele faz você permanecer firme em dias difíceis, complicados. E no final você vê a luz brilhar, a palavra de Deus acontecer. E tudo que você profetizou no momento difícil, acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Porque você se torna um profeta em momentos difíceis, com o Espírito Santo. Você se torna um profeta em momentos difíceis. Tudo que você fala acontece. Porque você permanece no temor de Deus. Obrigado, Jesus. Nós vamos buscar o Espírito Santo. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia! Prepara lá o seu copo com água. Isso aqui é um ato de fé. Nós consagramos a água, nós bebemos essa água. É bom você tomar água, pessoal. É maravilhoso, ainda mais consagrado. Você vai consagrar o seu copo com água, vai abençoar. Você vai tomar, vai entregar também para os seus familiares. E que haja cura, milagre, libertação e transformação. Porque tudo que é apresentado a Deus se torna santo e abençoado. Vamos orar? Pai, Espírito Santo de Deus, eu oro agora, meu Deus, nesse copo com água. Existem pessoas agora que estão passando uma luta, meu Pai, por causa da gastrite. Tem pessoas que, meu Deus, que não conseguem comer direito, até para salivar dói. Meu Pai, ela é privada ou privado de comer certas coisas que machuca. Meu Deus, talvez a noite foi terrível, rolando meu Pai para a cama, daqui para lá. E, meu Deus, estava sentindo muitas dores essa pessoa. Mas o seu poder que opera vai tocando agora no corpo, na vida dessa pessoa. E com o mínimo de contato com essa água, que haja cura e libertação em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Beba da água. Está abençoado em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe essa terça-feira. Em nome de Jesus, coloca o telefone 986757493. Esse é o meu telefone, você pode falar comigo. Eu vou te atender ainda hoje. Pode falar. Manda mensagem lá, pastor, quero uma oração, eu quero atendimento. Aqui na Rede TV, de 6 às 7 da manhã, de segunda a sexta. Nós vamos começar o dia com boas notícias, com a palavra de Deus, com aquilo que edifica. Foi um prazer estar com vocês, em nome de Jesus. Simão, Zaqueu, Levi, Jairo, Marta e Maria. Jesus visitou a casa de todos eles, levando muita cura, salvação, transformação e restauração. Chegou a hora de Jesus entrar na sua casa e você experimentar dos milagres da fé. Quarta-feira da Sagrada Família. Jesus na minha casa. Às 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas, na Rua Princesa Isabel, 1103, Fortaleza, Ceará.
Na oportunidade, pastor Isaías Lima, junto com a sua equipe de fé, estará preparado para te abençoar. Venha nesta quarta-feira participar desse grande ato de fé. Jesus na minha casa. Não perca!